crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando e fazendo todas as atividades. A Projane está aqui para mais um dia de atividades e para conhecermos mais uma família silábica e também para conhecermos mais alguns animaizinhos da nossa aventura no mundo dos animais. Preparados para a aula de hoje? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 256. Esta é a página, crianças. 256, temos a letra O. A letra O. E qual animalzinho que o nosso livro nos apresenta com a letra O? Onça. O de onça. Que linda a onça, né? É um animal muito bonito, muito bravo também, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre a onça. A onça é um animal carnívoro, gosta de comer carne, é um animal terrestre e um animal de hábitos noturnos. Então, ela gosta de fazer as atividades dela mais no período da noite. Aqui nesse trecho, vocês vão desenhar uma parte do corpo que represente a onça pintada. E a onça pintada, ela chega a medir 2,10 metros. Bem grande uma onça, não é verdade? A onça pintada, ela é o maior felino brasileiro. E por ser dourada e com várias manchas marrons, ela consegue se camuflar na floresta. Muito interessante, não é verdade? Então, por essa cor que ela tem, assim, de ser douradinha, com várias manchas marrons espalhadas pelo corpo, ela consegue se esconder, se camuflar, né? Que significa se esconder, ser confundida ali no meio das plantas. A pessoa passa e nem consegue perceber a presença dela por ela estar camufladinha ali entre as plantas. Então, ela faz muito isso para se proteger também dos caçadores. Aqui abaixo, na nossa atividade, olha, temos um cenário aqui imitando uma floresta, né? Um pedaço de uma floresta. E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar a onça pintada aqui neste cenário de uma forma que ela também fique camuflada, que também dê para confundir ela com a cena. Será que vocês conseguem? Tenho certeza que vocês conseguem. Então, aqui vocês vão desenhar para a Pro uma onça pintada se camuflando, se escondendo ali, se disfarçando no meio da floresta. Na nossa página 257, nós temos aqui dois espaços. Esse espaço está aqui em cima antes e esse espaço está escrito depois. Então, o que vocês vão fazer aqui? A Pro vai explicar para vocês. Vocês vão ouvir agora um conto africano sobre um outro felino. A Pro apresentou a onça pintada para vocês, não é verdade? Tem lá na nossa letrinha O de onça, do nosso mundo dos animais. E vocês vão assistir agora um conto africano que fala sobre um animalzinho que ele é bem parecido com a onça pintada, que é o guepardo. Guepardo. Então, nós vamos ouvir agora, assistir agora este conto africano e eu volto para vocês explicando o que temos que fazer aqui na nossa atividade, ok? Então, prestem atenção no conto que vamos assistir agora, crianças. Os filhotes do guepardo. 3 filhotes de guepardo estavam deitados na sombra de uma árvore e foram encontrados por um caçador zulu. O caçador capturou os filhotes e os levou. Pretendia treiná-los para caçar antílopes. Dessa forma, ele próprio não precisaria mais caçar. Ao retornar e dar falta de seus filhotes, a mãe guepardo sentiu muita raiva e tristeza e lágrimas caíram de seus olhos. Obstinada, farejou e seguiu o cheiro dos filhotes até encontrar a cabana do caçador. Ela invadiu a cabana e surpreendeu o caçador gritando: Você desrespeitou as leis da savana. Devia usar sua força, habilidade e experiência para capturar presas, não roubá-las.
Muito envergonhado, o caçador libertou os filhotes e suplicou: Peço perdão por minha tolice, mas, por favor, não se vingue de mim. Os filhotes correram na direção da mãe, que os lambeu com carinho. Mas algumas lágrimas escorreram pela sua face. Depois, ela se voltou para o caçador e disse: Você será poupado, mas nunca mais vai esquecer que roubou filhotes indefesos de sua mãe. Os caçadores zulus sempre se lembram dessa história, porque desde esse dia, os guepardos passaram a ter uma listra preta de cada lado do focinho. São as marcas das lágrimas derramadas pelos filhotes roubados. Então, prestem atenção no conto que vamos assistir agora, crianças. Muito bem, muito interessante, não é, crianças? Vocês assistiram, prestaram bastante atenção na história do guepardo? Então, o que vocês vão fazer aqui? Lembra que a Pro falou? Aqui está identificado como antes e aqui como depois. Então, para quem prestou bastante atenção aí na história do guepardo, já sabe como eram os guepardos antes e depois. Então, lá na história, para quem prestou bastante atenção, aconteceu aí alguma coisa com o guepardo que fez eles mudarem, não é verdade? Então, como eram os guepardos antes e como os guepardos ficaram depois dos acontecimentos. Pro não vai contar, porque a Pro quer ver se vocês prestaram bastante atenção. Então, como eles eram antes e como eles ficaram depois, ok? É só prestar atenção na história que dá para fazer a atividade tranquilamente. Lá na nossa página 258, olha só o que temos aqui. Que vocês vão completar para Pro com a vogal O. Aqui pede a vogal O, né? Um O aqui, um O aqui. Que aí vocês vão ler quais foram as palavrinhas que formaram. O com I, O com U. Vocês vão prestar atenção e aí vocês vão ler quais foram as palavrinhas que formaram. Nós já aprendemos a ler as palavrinhas que a gente forma apenas com as vogais. E aí, aqui nesses quadradinhos, vocês vão selecionar qual dessas palavrinhas combina mais. Então, formamos aqui O com I, Oi. O com U, Ou. Então, vocês vão selecionar qual é o que combina mais. Aqui a amiguinha está encontrando o amiguinho. O que nós vamos escrever aqui? Ela está chegando, cumprimentando. Será que ela falou Oi? Ou será que ela falou Ou? Tá? Então, é uma palavrinha para cá, uma palavrinha para cá. Aqui o amiguinho ele está meio indeciso, se ele vai por um lado, se ele vai por outro. Então, é só vocês colocarem as palavrinhas que combinam, tá bom? Na lição número 4, vocês vão ligar os pontinhos que temos aqui neste animal misterioso. Ele começa também com a vogal O, este animalzinho. Para a gente descobrir que animal é este, nós vamos ligar os pontilhados seguindo a sequência numérica. Então, você vai começar no 1, 2, 3, 4, 5. Ligar todos os pontinhos seguindo a sequência numérica. E aqui abaixo, vocês vão completar o nome do nosso animalzinho com a vogal O, para formar o nome dele. Esse animal que vamos desenhar aqui, que vamos formar quando completarmos, quando ligarmos todos os pontinhos, será o orangotango. Quem aí conhece o orangotango? Quem já viu um orangotango? Ele é grande, né? Da família dos macacos. Terminando a nossa liçãozinha da vogal O, nós vamos para a página 259, onde temos o P. P de peru. Olha aqui, o nosso animalzinho com a letra P é o peru. O peru é um animal que come carnes e frutas, é um animal carnívoro e herbívoro, que ele come legumes e frutas. Ele é um animal terrestre e ele também é um animal de hábitos
diurnos e noturnos, então ele não tem muito um horário certo aí para fazer as atividades, tanto de dia quanto de noite, para ele qualquer hora é hora. Aqui nesse espaço, vocês já sabem, vão desenhar um pedacinho que represente o peru, e o peru ele chega a medir 1,15 m. É um animal mediano, né? Aqui embaixo, olha só, temos aqui um mapa. Esse mapa está apontando pra gente porque também temos um lugar, né? Um país que se com o mesmo nome deste animal, Peru. Peru. Então aqui a setinha está apontando. Aqui na lição abaixo, temos a imagem, uma sombra, né? Como se fosse uma sombra do Peru. E ela está toda pintadinha de preto, só como se fosse uma sombra. E o que vocês vão fazer nesta atividade? Primeiro, nós vamos escutar uma fábula africana. Vocês vão ouvir, prestar bastante atenção nesta fábula que se chama As Pintas do Peru. E aí, o que vocês vão fazer? Depois que vocês prestarem bastante atenção lá na fábula, vocês vão desenhar aqui as pintas do Peru. Mas primeiro, vocês precisam prestar atenção na fábula para descobrir como vão fazer essas pintas, ok? Então, prestem atenção na fábula agora, crianças. Na mata africana, vive um peru selvagem, todo coberto de pintas brancas. Mas nem sempre foi assim. Um dia, o peru selvagem já foi preto como a noite. Esta é a história de como ele ficou pintado. Certa noite, enquanto arrastava os pés no solo seco e poeirento, o peru avistou um leãozinho aproximando furtivamente de sua melhor amiga, a vaca. O leão parecia faminto, muito faminto mesmo, e a vaca não tinha a menor ideia de que ele estava atrás dela. Então, o peru tomou a atitude mais corajosa e inteligente em que conseguiu pensar. Enfiou-se correndo entre a vaca e o leão, batendo as asas e arrastando a cauda no chão, para levantar uma nuvem de poeira. O leão tossiu e espirrou e tentou tirar a poeira dos olhos. A vaca ouviu e fugiu. Quando a poeira assentou e o leão voltou a enxergar, a vaca tinha desaparecido. Não sobrara nenhum vestígio dela, pois até suas pegadas tinham sido cobertas pela poeira. Aliás, tudo o que o leão conseguiu achar foram algumas penas pretas. Peru! O leão rosnou e jurou não esquecer o que ele tinha aprontado. No dia seguinte, o peru se dirigiu ao tanque de água. E lá estava o leão outra vez, com a cauda crispada, mais próximo da vaca do que tivera na noite anterior. Mais uma vez, o peru estava determinado a impedir que a amiga se transformasse no jantar do leão. Por isso, mais uma vez, ele correu entre os dois, batendo as asas e arrastando a cauda no chão, para levantar uma nuvem de poeira. E mais uma vez, o leão tossiu, espirrou e perdeu o jantar. Peru! Ele rugiu. Mas a essa altura, o peru e a vaca já estavam longe. Assim, na noite seguinte, não foi a vaca que o leão perseguiu. Não, ele saiu para caçar o peru. Quando finalmente o encontrou, ele levava a família para o ninho. O leão rugiu, saltando no ar e mostrando as garras. Porém, além de inteligente, o peru era rápido. Antes que o leão aterrissasse, saiu de sua frente. Gritando e batendo as asas, fez a família correr para se proteger. Assim, picou o leão, primeiro na cabeça, depois nos ombros e nas costas. Ele pulou, retorceu-se e agitou as garras no ar. Quando o leão estava totalmente atordoado, o peru correu para a mata, desviando o inimigo para longe dos filhotes em fuga. O peru passou correndo pela vaca, que pastava atrás de um arbusto grande. Venha cá, meu amigo. A vaca chamou. Venha rápido. Quando os dois estavam seguros atrás da árvore, a vaca molhou a ponta do rabo no leite e borrifou o amigo.
O peru deixou de ser preto e ficou cheio de pintas brancas. Ele saiu de trás da árvore bem na hora em que o leão passou apressado. E este não reconheceu o peru, tão diferente estava. Você viu o peru? O leão afegou. É um pássaro grande, mais ou menos do seu tamanho, mas todo preto. O peru negou com a cabeça. Com medo de ser descoberto, não disse uma palavra. Então o leão rugiu mais uma vez e partiu. O peru e a vaca riram silenciosamente. Rápido! A vaca disse. Traga a sua família, que vou pintá-la também. O peru obedeceu. Desde então, o rápido e inteligente tem pintas brancas, como sinal de sua coragem e sua bondade. Ouviram a história, crianças? A fábula muito interessante, né? Uma história bem diferente. Quem prestou bastante atenção, hein? Quais foram os personagens que apareceram na história? Como foi que o peru defendeu a vaca? Quero só ver quem prestou atenção. Quais os sons que o leão imitava quando ele ficava muito bravo? Quem aí prestou atenção? Qual foi o disfarce do peru, crianças? Então, como que ele era no início da história? E aí, como que ele ficou no final da história? É a missão de vocês, desenhar aqui como ele ficou no final da história, ok? Então, vamos lá para a página 259. 260, desculpa, crianças. Na nossa página 260, vamos conhecer a família silábica do P. P de peru. Então, aqui, como nas outras atividades, vocês vão só preencher. P com A, P com E, P com I, P com O, P com U. Vocês vão juntar uma sílaba aqui em cada quadradinho, ok? E aqui, olha, nós vamos formar essas sílabas. P com A, pá. P com E, P. P com I, pi. P com O, pô. P com U, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Aqui abaixo, olha, nós temos as famílias silábicas do P, só que elas estão apenas em pontilhado. Então, vocês vão cobrir o pontilhado para deixar ela bonitinha. E aqui na linha abaixo, vocês vão escrever sozinhos o pá, pê, pi, pô, pu, para treinar a escrita, ok? Aqui abaixo, olha, nós temos algumas imagens pela metade, algumas imagens da família do P, mas elas estão desenhadas pela metade, vocês estão vendo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir que imagens são essas e vão completar. Primeiro, né? Vão desenhar a outra metade. Desenhando a outra metade, vocês vão completar os nomezinhos das imagens com as sílabas que faltam. Todas são da família do P. Então, eu vou falar para vocês quais são as figuras, tá bom? Vou facilitar aí a vida de vocês. Aqui é um pi, pá. Aqui já temos o pá. Qual a sílaba primeira? Pi. Quais as letrinhas que a gente usa para formar o pi? Então, vocês vão escrever aqui. Panela, pote, peteca, pudim, ok? Então, tá bem fácil aqui. É só vocês completarem com a primeira sílaba. Desenhar, né? Para completar o desenho e deixar ele bem bonitinho. E completar com a primeira sílaba. Então, na pipa, pi. Quais as letrinhas usamos para formar o pi? Na panela, pá. Quais as letrinhas utilizamos para formar o pá? No pote, pô. Quais as letrinhas usamos para formar o pô? Peteca. Quais as letrinhas usamos para formar o P? E pudim. Quais as letrinhas usamos para formar o pu? Então, bem simples. Se você prestar atenção na família do P, pá, pé, pi, pó, pu, você vai responder com bastante facilidade a atividade abaixo, ok? Então, hoje conhecemos mais uma família silábica, né? Conhecemos mais 2 animalzinhos
do mundo dos animais. Fizemos bastante atividade, tivemos várias curiosidades hoje nos vídeos, né? Na história aí das pintas do Peru, sobre o guepardo. Então foi uma aula muito rica de conhecimento, não é verdade? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante, façam todas as atividades com bastante atenção e capricho e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!